Bem-vindos, pessoal. Mais um episódio aqui do Aspirante Economista. Hoje eu trouxe o Arthur, que foi o meu professor de inglês, também é músico, fora falar inglês fluentemente, é músico, já deu uma viajada aí pelo Brasil e pelo mundo. E aí eu trouxe ele aqui para compartilhar um pouco das experiências dele, falar um pouco sobre como o inglês é importante na vida de praticamente qualquer pessoa que vive hoje, em 2020. E vou deixar ele falar por ele mesmo, acho que a melhor forma da pessoa é ela mesma se apresentar. Fala aí um pouco de você, Arthur, só quem... Então, Léo, agradecer, né, pelo convite, né, por estar podendo falar aqui um pouco da minha experiência. Em relação à minha experiência como professor, eu já dou aula já há quase 9 anos, vai fazer agora 9 anos em novembro. Sou formado em letras em inglês, português, apesar de que eu só dou aula de inglês, eu nunca dei aula de português, exceto em umas situações bem específicas, assim, trocando aula de português por aula de inglês com estrangeiro, mas foi muito poucas vezes, né? E apesar de que você falou da minha carreira de música, acho que isso não vai ser uma coisa que vai ser muito discutido hoje também, né? Mas também sou músico, né? Toco numa banda aqui de Parnaíba, que é Carnaúde. E como você falou, eu já morei em alguns lugares aqui do Brasil. Eu fiz meu ensino médio no Rio de Janeiro e a faculdade eu fiz em Recife. E quando eu morava em Recife, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, né? Aí lá eu conheci alguns países nessa minha viagem de 20 dias. Foi um Eurotrip aí. Bem bacana. Massa, cara. Muito bacana. Arthur, tu estava falando aí que teve essa experiência de dar aula para gringos, né, aqui no Brasil. É muito Sim, sim. diferente, cara, de ensinar português para alguém de fora do que de ensinar inglês para alguém daqui do Brasil. Cara, quando eu fui dar aula de português, eu meio que apliquei a metodologia de inglês na aula de português, né? Porque a metodologia de ensinar inglês é bem mais concisa, ela é bem mais prática e pragmática do que a metodologia de ensinar português para brasileiro, né? Porque foi uma das coisas que me desencantou totalmente de querer dar aula de português, né? Eu até cheguei a cogitar algumas vezes, mas é muito travado o ensino de português. Eu acho que é muito focado em gramática, né, em estruturas que normalmente elas não, o aprendizado dessas estruturas, desses conceitos, eles não se refletem numa melhor utilização da língua, né? Enquanto que tem vários países que já têm uma abordagem muito diferente, inclusive em relação à sua própria língua, né? De focar mais em leitura e em situações mesmo reais de você ter que falar alguma coisa, sei lá, apresentar alguma coisa. Eu acho que isso é muito mais interessante, né? Para você desenvolver sua própria língua do que você é, focar em estudo de gramática, por exemplo, né? Então, quando eu dei aula de português para os estrangeiros, eu meio que fiz uma aula muito mais focada na prática, né? Utilizando as metodologias de inglês, né? Algo muito mais comunicativo. E eu tentava destrinchar, falava um pouco de fonética também, né? Porque eu acho que é importante quando você está aprendendo uma língua nova, ainda mais quando é bem diferente, no caso do português e do inglês, que tem uma fonética bem diferente, é algo que ajuda também, né? Mas assim, não é muito difícil. Eu sei que existe um nicho, né? Já existem muitas pessoas que fazem isso, existem materiais já prontos para isso, apesar de que eu nunca explorei isso com muita profundidade, né? Porque eu nunca também me dediquei a isso, a dar aula de português para estrangeiro, mas assim, é um campo interessante, que de repente até nessa situação até daria aula de português, né, para estrangeiro, porque eu acho que aí seria uma coisa mais interessante do que o que a gente tem atualmente, né? De português eu daria aula de literatura, né? Ou então de produção textual, porque eu acho que essas duas áreas são mais interessantes do que, de fato, dar aula de gramática, que eu acho muito chato mesmo. Cara, eu entendo. Eu também, assim, desde sempre, acho que às vezes que eu tentei desistir do inglês foi muito em parte por conta da gramática, que tinha que ter, tava ali sentado, aprendendo, me forçando a aprender o negócio. Sim. Mas eu acho E que... Pode falar. sim, sim. Né, só que assim, hoje em dia ainda existem instituições, escolas, professores que focam muito em gramática, mas as tendências, né, dentro da língua inglesa é meio que a gramática ela é importante, né? Só que a gente tem que ter uma percepção de gramática diferente da que a gente tem, né? Não é só esse estudo de regras, que infelizmente ainda tem muitas instituições que fazem isso, né? Focar muito na regra gramatical, nessas regrinhas de exceções, etc, né? Sim. Memorização. E acaba que segue bastante do nosso padrão educacional aqui no nosso sistema em si, né? Assim, é muita É, essa parada meio antiquada, assim.
Arthur, cara, onde que começou assim o teu contato, o primeiro contato com o inglês? Assim, de onde que veio tua motivação para fazer letras e tudo mais? Eu acho que eu sempre gostei um pouco de inglês ou de querer aprender uma segunda língua. Eu sempre tive essa coisa na minha cabeça que eu queria muito fazer isso. Só que eu nunca tive a oportunidade, né? Porque meus pais nunca conseguiram, nunca tiveram a condição de pagar um curso de inglês para mim, né? Aí quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tive um ensino muito melhor do que eu tinha aqui quando eu morava em Parnaíba, porque lá era uma escola realmente assim, referência no Brasil todo, né? Que é a Escola Sesc de Ensino Médio. E lá as aulas de inglês era praticamente um curso de inglês, né? Os professores todos eles já tinham experiência de aula de como professor de inglês de curso mesmo, né? De que no caso é focado mais na fala, no desenvolvimento da segunda língua, não em resolução de provas e leitura, né? Que é o ensino regular. Normalmente ele se foca só nisso, na leitura e interpretação de textos e para fazer prova, né? E no caso lá não, era realmente como se fosse o curso de inglês. Só que eu não estava desenvolvendo. Mesmo assim, eu estava tirando notas boas, né? Eu sempre tirei nota boa em inglês. Sempre tirava acima de 8,5, né? Só que eu não desenvolvia. Eu não via aquilo se refletir na minha segurança de falar. E aí eu comecei a procurar pessoas na internet para conversar. E aí foi lá que eu fiz muitos amigos. Algumas pessoas falavam muito melhor do que eu, outras pessoas falavam pior do que eu. E isso me ajudou a ter uma noção de como que eu estava no meu desenvolvimento, né? E as pessoas que falavam melhor, normalmente eu aprendia muito com elas, né? E as que falavam pior do que eu também, obviamente você sempre aprende alguma coisa, né? Mas eu acho que esse contato com pessoas de diferentes países foi muito importante para mim, né? E foi o que de fato me colocou na situação de desenvolver e falar inglês, né? Mas E aí, em Arthur, cerca de 6 meses, eu consegui já desenrolar um monte já. entendi. Diga lá. Esse contato que tu tinha com essas outras pessoas era por chat? Era por como que tu, assim, qual que era o contato que tu tinha com eles na internet? Era conversando, tipo, mensagem, trocando, conversando em grupos de pessoas que também estavam aprendendo inglês? Como que você foi atrás disso? Naquela época, a rede social não era assim tão desenvolvida. Inclusive, nessa época, o Orkut ainda era muito famoso no Brasil. E eu gostava muito do Orkut, inclusive. Só que no Orkut não tinha muita gente que tinha, eu acho que era muito poucos. E a gente não tinha como achar essas pessoas. Não era uma coisa assim fácil, né? Ia ser uma coisa meio estranha você chegar já no perfil da pessoa procurando para falar inglês e tal. E aí eu achei um site que o nome é Interpels, que até hoje eu uso esse site. Eu acho um site muito interessante, que já fica até de dica aí, né? Se escreve Inter e o PEL é o mesmo do PayPal, que eu já vi que você fez aqui um podcast sobre, né? Que é PEL, que significa amigo, né? Esse é Ah, sim. interpels.net. Esse site, assim, o objetivo dele não é necessariamente aprender línguas. O objetivo é você conhecer pessoas de outros lugares, né? É uma rede social, assim, bem aberta. Só que normalmente quem vai para lá é porque quer praticar alguma língua. Normalmente. E aí lá você consegue achar muita gente de vários países. A princípio eu escrevia mais do que falava, mas depois eu consegui. Apesar de que naquela época a internet era terrível, então uma videochamada naquela época era muito ruim, então não tinha nem como ser um parâmetro, assim, mas eu consegui fazer várias videochamadas ainda naquela época, né? Entendi. E Pô, desenvolver cara, a que fala massa. mesmo. Que massa. Então você podia ligar para uma pessoa do outro lado do planeta e começar a conversar com ela É, sobre tentando fazer ali uma amizade e ao mesmo tempo praticando a língua. sim, sim. Que massa, bicho. Inclusive, teve duas dessas pessoas, que foi a Rolanda, que é da Lituânia, e o Timon, da Alemanha. O Timon, quando eu fui para a Alemanha, eu fiquei na casa dele. Eu e minha tia, quando a gente foi lá para a Alemanha, a gente ficou na casa dele. E a Rolanda, a gente se encontrou com ela em Londres. Ela foi junto com o namorado dela lá para Londres. Ela sabia que a gente ia para lá, né? E ela marcou a gente se encontrar lá. E aí a gente passou a tarde todinha junto. A gente foi nos museus lá. No final da tarde, a gente foi num pub e tal. Foi muito bacana, né? Gente que eu Caraca, conheci. cara. Que irado, cara. Daí você consegue fazer amizade com gente de todo mundo, né? É muito bom isso. É muito É, massa. Eu vou anotar aqui o nome desse site, eu vou testar. é bem interessante. Assim, eu acho que você precisa ter uma certa dedicação nele, porque como todo site, né, acaba aparecendo muito fake, acaba aparecendo muita gente que não tem um objetivo sério. Então, para você achar uma pessoa séria para você conversar mesmo, meio que demora um pouco mesmo. Só que vale a pena, eu acho. Você consegue fazer amizades assim bem duradouras, né? Tem gente que como eu falei, até hoje eu falo, né? Inclusive uma das pessoas que falava comigo lá, que era a Alexandra, que ela é da Polônia. Ela se tornou professora de inglês por causa de mim, porque ela disse que ela aprendeu muita coisa comigo. Porque ela era um desses casos de pessoas que tinham inglês pior do que o meu. Então a gente conversava muito,
E ela disse que aprendeu muita coisa comigo, né? E aí, depois disso, ela decidiu também ser professora de inglês. Hoje ela também é professora de inglês, lá na Polônia. Caraca, cara, que massa. E vocês nunca se encontraram pessoalmente? Ela, eu não consegui me encontrar com ela porque na época que eu fui pra lá, eu acho que ela ainda estava na faculdade, ela não trabalhava, então nem tinha como ela arrumar grana para poder, né? Ou eu ir para a Polônia. A Polônia não estava no nosso trajeto, né? A gente foi Entendi. para Suíça, depois a gente foi para Áustria, aí depois a Alemanha, e da Alemanha a gente foi para Londres. Aí de Londres a gente voltou para Suíça para pegar o avião de volta pro Brasil. Cara, e como que é essa experiência? Todos os países são muito próximos, né? Você vê muita diferença entre a cultura de um país para o outro quando você passa ali, assim. Sim, é bem diferente, assim, bem diferente mesmo. O pessoal da Suíça, eu achei eles bem mais fechados, assim, de conversar. E já na Alemanha, eu achei o pessoal mais aberto. Inclusive, foi uma coisa que eu me surpreendi. Eu achei que a Alemanha o pessoal era mais sisudo, e não, porque todo mundo fala que o pessoal da Alemanha é frio, né, e tal. Mas eu achei, assim, eles não são, obviamente, que não é como o brasileiro, que chega abraçando e tal, mas pelo menos conversar e querer entender um pouco da sua vida, da sua cultura também, eles se interessam, né? E foi bem interessante. Na Áustria, eu achei um país um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco dark, assim, sabe? Apesar de que tem um outro porém, assim, eu não posso dizer que a Áustria é um país dark, porque eu só fui para uma cidade da Áustria, né? A Suíça é a mesma coisa, apesar de que eu visitei Zurique, né, na verdade não é a capital da Suíça é outro lugar, que eu me esqueci o nome agora, é Berna. Mas a Zurique é a cidade mais importante, né, a cidade mais famosa. Mas assim, eu não posso dizer que eu conheço a Suíça como um todo, né? É a mesma coisa de você vir aqui para Parnaíba ou até para o Rio de Janeiro e dizer que você conhece o Brasil, é bem diferente, né? Então, Sim. assim, eu percebi muita diferença nessas cidades, né? Nessas cidades que eu fui são bem diferentes. Inclusive, Londres eu tive uma surpresa assim que não foi tão agradável. Eu achei as pessoas muito mal educadas lá, muito rudes, né? As pessoas não têm tempo, não têm tempo, né? E acabam sendo meio impaciente, não gosta de ajudar. A pessoa que me ajudou lá foi uma brasileira. Ela percebeu que a gente era brasileiro. Eu e minha tia, a gente estava lá meio conversando, querendo, né, tentar pensar em alguma solução para um problema que a gente tinha lá. A brasileira foi e começou a puxar assunto, a gente conversou e ela ajudou a gente lá na hora, né? Mas assim, não é um lugar muito amigável como eu esperava que fosse, né? Entendi. Eu acho que isso, às vezes a gente tem essas expectativas, mas esse lance que você falou aí da brasileira é muito massa, né? Quando a gente vai para outro país, e eu vejo isso até aqui dentro do próprio país, aqui dentro do Brasil, quando eu encontrei nordestino no sul, é quase como se a gente fosse irmão, assim, já é um negócio, É, já vira amiga ali na mesma hora. é. Isso é verdade. Lá no Rio de Janeiro também aconteceu isso, porque lá tinha gente do Brasil todo, e a galera que era daqui do Nordeste, eu fiz muita amizade com o pessoal da Bahia, do Maranhão, do Ceará também. A gente meio que. É porque a gente acaba se entendendo, né? Apesar de que são línguas iguais, o português né, o português brasileiro do Nordeste é o mesmo português brasileiro do Sul, só que existe uma cultura, a língua não é só o código, né? É uma cultura, hein? Então você compartilha a mesma cultura e acaba que aquilo ali é muito importante também, né? Você tá longe de casa, você quer meio que, né, matar um pouco da saudade. Às vezes a saudade você mata ali numa expressão que você escuta, numa história, né, de alguém e tal. Então Sim. é bem assim mesmo, eu acho. Esse que você falou, né, que a nossa língua é só uma, mas tem muita cultura, a cultura tá atrelada à língua. Eu tava vendo, cara, que quando a gente fala outras línguas, eu não sei se tu tem esse lance, mas quando falo, por exemplo, inglês, até a voz parece que sai diferente e a forma de Uhum. pensar também, né, assim, muda, é como se mudasse uma chave, né? Exatamente. É isso que eu acho que é o mais. Que eu não gosto de dizer que é difícil, porque eu não acho que seja difícil. Porque a partir do momento que você consegue, você percebe que não era algo tão difícil assim. É algo que talvez a gente não esteja acostumado, né? Então, Sim. assim, eu acho que é algo que demora para se acostumar. Mas a partir do momento que você se acostuma, você consegue entender como é que funciona. É como se você realmente botasse uma roupa nova, assim, né? Aham. E eu acho que eu tenho uma personalidade diferente quando eu falo inglês. Eu acho que isso não é ser falso. Eu até expliquei isso numas aulas que eu já fiz, porque assim, na verdade, a gente sempre está exercendo papéis dentro da sociedade, né? Você assume rótulos, né? A partir do momento que você, sei lá, que você tem um irmão, né? Você é um irmão, então você tem esse título, aí você vai desempenhar o papel de irmão, você é um amigo, então, sempre tem vários rótulos dentro da sociedade.
E o inglês, ele meio que lhe dá mais um rótulo, né? Assim, não é um rótulo, na verdade, é mais uma forma de se expressar dentro do... E você entende que ali naquele universo da língua inglesa, você tem outras possibilidades que você não tinha pensado antes. E aí, eu acho que isso acaba criando uma forma de ser diferente, né? Dentro da língua inglesa. É como se fosse uma vestimenta mesmo, que você coloca, né? Um personagem, não sei. É realmente bem diferente, eu acho. É muito legal. Acho que tem um lance do teatro social, né? Que vem até É, tem uns filósofos que devem falar sobre isso aí. É outra coisa que, assim, eu me lembro que a gente já tinha trocado muito essa conversa, cara, de filosofia, quando eu fazia lá no Speak Up, eu me lembro muito que a gente, toda vez que eu tinha uma oportunidade, eu pelo menos tentava conversar contigo sobre filosofia, porque eu sei que tu sim. conhece, é interessado, né, cara? Sim, sim. Eu ia sendo, quase fui professor de filosofia. Eu cheguei a começar a faculdade, mas o problema da faculdade de filosofia para mim foi a carga horária, porque é de manhã e de tarde, no lugar que eu ia fazer, né? E eu acho que a maioria dos lugares normalmente é um curso integral, porque demanda muita leitura, né? E aí não Sim. dava para mim, eu precisava trabalhar também, né? Quando eu completei 18 anos, meio que assim, eu tinha que trabalhar, não conseguia enxergar minha vida sem trabalhar, porque eu já tinha passado 3 anos lá no Rio de Janeiro, e se dependesse de mim, eu tinha começado a trabalhar com 15 anos, né, 14, 15 anos. Mas como não deu, porque eu morava na escola, não tinha como eu sair dentro da escola, eu não pude, né, e aí quando eu voltei, a primeira coisa que eu tentei logo fazer foi arrumar um emprego, e aí essa questão da faculdade foi um dos motivos de eu escolher o inglês, porque no inglês eu poderia estudar só à noite, né, e fora o fato de que eu gosto muito de inglês, né? Como eu já falei, antes de eu decidir ser professor de inglês, eu já tinha tido essa experiência de conhecer pessoas de outros países e tal. Eu já tinha uma paixão, assim, né, pelo inglês muito grande, né? Então, assim, eu até costumo falar que, assim, o que eu gosto de ser é professor, né? E aí a questão era só eu escolher qual das matérias que eu me identificava que eu poderia desenvolver e ser professor, né? Sim. Mas é isso, basicamente, eu acho. Mas filosofia continua sendo. Eu acabei. Como é que eu posso dizer? Acabei colocando dentro do inglês um pouco de filosofia, né? Claro que eu não desenvolvo com profundidade, porque o objetivo não é esse, né? E às vezes a pessoa também não gosta muito de filosofia, mas eu sempre tento fazer algum tipo de questionamento dentro da aula, né? Fazer alguma discussão. E não precisa ser algo aprofundado, normalmente são coisas mesmo do nosso dia a dia, né? Pra gente pensar a respeito do que a gente está passando, às vezes a notícia, enfim. Eu acho que você lembra como que eram as aulas, que eu sempre Lembro, tentava lembro fazer. sim. Sempre no meio da aula tinha aquela cutucada ali filosófica, assim, para um momento ali de reflexão. Me lembro disso, sim, cara. Era muito bom, É, cara. Eu acho que era um dos negócios que me prendia, assim, na aula, sabe? uhum. E eu acho que, assim, quando você está expondo a sua opinião e seus pensamentos, eu acho que é uma coisa que lhe estimula você poder falar o que você pensa, né? E aí, se você pode fazer isso em inglês também, é a forma de você praticar, né? Porque o objetivo da aula de inglês é uma coisa que as pessoas não percebem, talvez. Porque o inglês não é uma coisa que você estuda para você só acumular conhecimento. O objetivo principal é que você fale, né? Então, o bom professor de inglês não é um professor que ele consegue transmitir muita coisa necessariamente para o aluno. É um professor que consegue transmitir, né, uma quantidade razoável de informação e consegue principalmente fazer com que esse aluno fale, né? Esse eu acho que é o perfil ideal do professor de inglês. E aí, fazer com que esse aluno fale, ele tem uma infinidade de coisas que envolvem esse processo, desde um filtro emocional, que é o aluno se sentir confortável, ele não se sentir pressionado, nem humilhado, nem nada desse tipo, até de fato ele pensar em situações interessantes, né? Que, nossa, realmente isso aqui é legal de falar e tal, ó, e todo mundo se divertir fazendo aquilo, né? Então, esse é o perfil ideal de professor de língua, né? Eu acho que é isso. Entendi. Ao Trazer o contrário de aluno outras para... matérias. Fazer o aluno falar. É instigar a comunicação, né? E é mais difícil do que simplesmente transmitir. Eu acho que é por isso que ainda tem muitas pessoas que focam muito em gramática, porque é muito mais cômodo você só. Não, eu passei o conteúdo, tá aí e tal. É isso aí, É né? verdade, verdade. Com certeza. Você pensar em estratégias, nossa, como é que eu vou fazer os meus alunos? Meus alunos, você pega aquela turma que todo mundo é tímido. Aí você fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para esses alunos falarem? Como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí é o desafio. Você tem que ir testando. Não, hoje eu trouxe tal tipo de abordagem, aí não deu certo. Semana que vem vou tentar uma coisa mais engraçada, com meme, não sei.
você vai testando até que você encontra uma coisa que dá certo. E aí você tenta desenvolver a partir daquilo, né? É mais difícil. Pô, cara, é muito bacana, velho. É muito interessante isso. Eu me lembro que, assim, eu acho que uma das abordagens que tu chegou a usar também era a música, né, cara? Eu me lembro Sim, que de vez em quando você trazia uma música, ou tocava música, ou botava música pra gente escutar a música, né? sim, sim. Tem muita gente que no o inglês, por causa do. Porque os Estados Unidos, a Inglaterra e vários outros países de língua inglesa tem muitos artistas que são famosos, inclusive no Brasil, né? E aí isso facilita, porque a gente pode utilizar a música a nosso favor. Existem várias ressalvas, né? Porque você não é só você pegar qualquer música e jogar e tá valendo, porque, como você deve saber, existem músicas que têm pronúncias muito distantes da realidade porque existe uma adequação rítmica, né, que você tem que fazer, melódica e rítmica. Às vezes, até no português isso acontece também. Às vezes você escuta uma música, você não entende o que a pessoa está falando porque ela fala de um jeito ali que ninguém fala, né? Ela às É vezes dá verdade. uma tonicidade ali numa sílaba que normalmente não é aquela, não existe aquela tonicidade ali. Foi só porque na música precisou fazer aquilo. Então, mas assim, tem muitas músicas, muitas mesmo, que dá para você usar e dá para ser produtivo dentro da sala de aula, né? E eu acho que também é uma forma de descontrair, né? Você fazer uma música, colocar uma música para tocar, ou você mesmo tocar música, porque você descontrai, você traz uma coisa diferente, para não ficar sempre um vídeo, ou sempre discussão, ou sempre atividade em dupla, em grupo, não sei. Né? Traz uma diversidade que é importante também, né? É muito bom para os alunos, dá uma quebrada na monotonia. E acho que é bom até para ti também, cara, porque, pô, se o cara, é como tu falou, né, poder expressar as coisas que você gosta e o que você pensa, né? A música é uma dessas formas, né, cara? Então, ainda que de forma, às vezes até mais sutil, tu pode dar ali uma incitada nas pessoas pela música também. Exatamente. A música é uma espécie de gatilho no bom sentido, né? Porque a gente sabe que gatilho hoje em dia é sinônimo de coisa ruim, né? Uma coisa que vai engatilhar um sentimento ruim, mas ela pode ser um gatilho para uma coisa boa. De repente tem uma abordagem lá dentro da música que ela proporciona como é que eu posso dizer, uma interação maior dentro da sala de aula, porque ela suscitou um assunto que é do interesse de todo mundo, né? Então pode ter isso aí também, né? Pode ter uma surpresa ali que você talvez nem imaginava, né? Ou Aham. você pode também fazer intencionalmente, como acontece às vezes. Eu coloco umas músicas que eu já sei que tem um tema legal de discutir. Aí, depois da música, de cantar todo mundo, a gente vai pensar o que aquilo ali tá dizendo, né? Aham. Já vem com a carta na manga. É, Então, Arthur, aí você tava falando que você tava conhecendo essas outras pessoas, né, cara, começando a trocar mais, conversar mais com elas para entender mais onde você tava no inglês. Aí daí você foi para a universidade? Aí quando terminou o ensino médio, né, eu tentei fazer filosofia, mas eu acabei vendo que não ia dar certo. E aí no segundo semestre eu coloquei o ProUni para inglês, né, numa faculdade particular lá de Recife, porque justamente era só de noite, né. E aí essa decisão de dar aula de inglês foi uma coisa assim bem, como é que eu posso dizer, foi bem espontânea, assim. Eu tava um dia e eu fiquei pensando, caramba, por que que se eu gosto tanto de inglês, né? Por que que eu não posso estudar numa faculdade para dar aula de inglês e ser professor afinal de inglês, né? E aí eu meio que decidi dessa forma, assim, foi uma coisa muito espontânea. E eu adorei a faculdade, foi um curso muito, muito legal mesmo, ainda mais porque essa faculdade que eu fiz, a Fafiri, é uma faculdade muito boa, uma faculdade de referência, assim, muito, muito legal. Os professores são muito bons, né? E eu me apaixonei assim mais ainda, né? Porque ainda mais que tinha outras coisas que eu gostava como literatura, né? A gente estudou muito literatura, tanto portuguesa como americana, inglesa, brasileira, né? Pernambucana também, porque lá a gente tinha que estudar pernambucana devido à faculdade ser em Pernambuco. Mas é muito interessante o curso de letras, né? Massa, cara. Pô, Arthur, eu quero fazer uma pergunta, cara, mas assim, e eu tenho amigos, né, que cursam curso de letras. Não quero que ninguém se sinta cutucado, assim, por conta dessa pergunta, né? Mas assim, cara, porque assim, a literatura do Brasil, cara, é uma parada bem densa, né? A gente tem muito conteúdo, a Aham, gente tem sim. grandes escritores e assim, parece, pelo menos na minha visão, até hoje, né, do que eu sei básico, né, do só que eu sei é do ensino médio mesmo, da minha experiência de estudar literatura,
sempre foi uma parada bem, assim, complexa, cara. Sabe aquele lance de você ler o texto, e daí você entende o texto, e aí o professor explica e você percebe que você interpretou completamente errado. Você é tipo assim, na outra direção, não tinha nada a ver com o que você estava entendendo. Sim. Você não acha que... Não sei, cara, assim, se hoje a literatura a gente poderia tentar incentivar as crianças, as crianças que eu falo, o pessoal do ensino médio, né, a ler uma literatura mais, não sei se simples, ou do Eu, interesse eu, das pessoas, eu assim, não entendi. sei. O que tu acha Eu, aí eu, sobre isso? eu entendo. Eu acho que assim, eu acho que tem textos que a gente estuda até hoje que de repente eles não já não eles deveriam ficar para pro nicho que eles já devem que eles são mesmo, né? De para quem tem realmente interesse em literatura, né? Tem muitas dessas coisas que as pessoas estudam muito mais porque são cobradas em concursos, né? Em vestibulares e no Enem, né? Mas eu acho que já não só a literatura, como a própria gramática mesmo, já está mais do que na hora da gente pensar em atualizar esse estudo, né? Para fazer uma coisa mais interessante, né? E mais, principalmente mais funcional dentro do nosso mundo, né? Porque de fato tem muitos textos. Agora sim, também vai muito da escola, eu acho, da que você estuda, do professor de literatura que você tem, porque os textos que eu estudei no ensino médio, eu achei a maioria deles, assim, a grande maioria mesmo, muito interessantes. Mesmo às vezes sendo textos antigos, eles eram textos que eram muito legais e às vezes densos, né, como você falou. Tinha um, por exemplo, que eu não gostei tanto do José de Alencar, o Guarani, né? É um texto muito denso, que tem muita descrição, né? E aí, só que aí é tipo assim, o Senhor dos Anéis também tem o mesmo problema. O pessoal diz que ele descreve o carrapato que estava lá no cavalo do carinha lá, sabe? Então, mas se a pessoa de fato gosta, ela vai querer ler aquilo ali. Mas eu acho que o problema é quando você coloca isso como uma coisa obrigatória para todo mundo, né? E não pensa nessa utilidade, não é nem utilidade, porque literatura no final das contas não é para ser útil, né? Mas realmente de ter uma experiência legal com o livro, né? Eu acho que tem vários livros antigos que são bem interessantes, né? A gente não precisa ficar só com os livros mais atuais. Tem muitos livros muito interessantes mais antigos, né? Só Sim. que tem coisas que eu acho que já era para ter mudado já era para ter mudado há muito tempo. Eu Assim, eu concordo acho com você que nessa parte. é o lance de ter o nicho, né, que você falou, assim, da pessoa poder ler um livro que é do interesse dela. Eu lembro que quando eu era menor assim, não que eu seja velho, mas com 14 anos, 14, 15 anos, assim, eu tive ali uma experiência ou outra de leitura. Eu sempre gostei, assim, de estudar, mas nunca fui aquele cara de pegar um livro mesmo e devorar o livro, sabe? Ah, vou ler aqui. Nunca fui o leitor, sabe? Sim, sim. E daí eu percebi, cara, que é muito um lance de, pô, se você não gosta de ler, o problema não é com você, né? O problema é que você não tá lendo o livro certo, assim, você não tá lendo o Sim. livro o que é do seu interesse. E eu fico me perguntando se às vezes os adolescentes não acabam perdendo o incentivo à leitura por estar sendo obrigado a ver a literatura como uma coisa chata, né? Assim, Sim. porque não é do interesse dele, no caso. Uma coisa que assim que eu percebo é que a literatura ela é uma atividade, não, um estudo muito subjetivo. Acho que cada pessoa vai dar uma tendência, né, dentro do seu estudo para aquilo que é mais interessante para ela. Eu acho que existem realmente os cânones, né, que a gente tem que pelo menos entender. Tipo assim, por exemplo, eu posso até não ler todos os livros do Machado de Assis, mas eu posso tentar pelo menos ler um conto dele só para eu entender como que ele escreve, né, para eu entender quem é Machado de Assis, porque eu acho que isso é importante, né? Porque o cara de fato Sim, sei lá, o pai da Academia Brasileira de Letras, né? Então, é o fundador, é o maior nome da literatura provavelmente do Brasil, então, em termos de prosa, né? É necessário. Agora, sim, como é uma coisa tão subjetiva, eu lembro que teve um livro, Macunaíma, que eu adorei aquele livro, eu li ele muito rápido, mas teve muita gente que estava odiando o livro, achava ele muito chato, né? Então, assim, é uma coisa muito subjetiva. É um livro até curto, né? E teve um texto também que eu gostei demais, que eram contos, eu acho que era Alexandre Herculano, se eu não me engano o nome dele, que é um escritor português, que ele escrevia contos de terror, né? Mas é muito antigo, é tipo assim, acho que não sei se é do século XVIII, acho que é do século XVIII ainda. E aí tinha um conto lá, A Dama Pé de Cabra, que eu achei muito massa, né?
Só que assim, era uma leitura que era difícil, mas eu gostei porque era uma história de terror e eu me lembrei muito das histórias que eu escutava quando era criança. Então, eu acho que a grande dificuldade da literatura é isso, é o fato de ser muito subjetivo. Entendi. O leitor complementa a obra, né, junto com o autor. É, tem esse grande problema bem aí. Aí o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio, ele vai influenciar no modo como você se relaciona com aquele livro, né? Com certeza. Aí, você estava na universidade, achou muito massa a universidade. Quando você foi dar aula, Arthur, você teve alguma expectativa, assim, como que você foi, como que você encarou o dar aula na primeira, tipo assim, a primeira vez que você foi dar aula? Eu lembro exatamente do dia, foi dia 21 de novembro de 2011, foi na cidade de Caraca! lá em Pernambuco, na zona metropolitana de Recife, Moreno. E eu lembro exatamente do que aconteceu. Eu cheguei lá e já deu problema. Os materiais dos alunos não tinham chegado, ou estava tudo empacotado, o pessoal não tinha entregado ainda. Eu lembro que nessa hora foi tipo assim, como se tivesse baixado um negócio assim dentro de mim. E eu comecei a tentar resolver aquilo ali ao máximo. E eu comecei a fazer um monte de coisa, conversar com o pessoal lá da diretoria, ir atrás de não sei o que, papapá. Eu sei que eu consegui entregar os materiais para todo mundo, só que naquele dia não deu para eu dar aula porque justamente tinha dado esse atraso aí, né? Eu acho que até deu para eu dar aula, mas só para a segunda turma, né? E assim, foi uma experiência bem. Era 25 alunos na sala de aula, era a primeira vez que eu dava aula na minha vida. Eu fiquei com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu entendi a responsabilidade que estava nos meus ombros ali, né? E aí eu tentei fazer o melhor que eu pude fazer naquele momento, né? Eu tentei conversar com os alunos, entender como era que era a vida deles, o que, que eles esperavam do inglês e tal. Essas coisas que eu acho que são básicas, né? Todo professor tem que fazer esse primeiro contato, porque se você não conhece nem seus alunos minimamente, é difícil você trabalhar, né? É como se você estivesse trabalhando num campo escuro ou que você num local que você nunca andou, né? Então, Sim, porque sim, pode falar. não, eu ia falar que você tinha falado, né, que às vezes o grande desafio é conseguir trazer esse aluno para se comunicar, né, soltar ele. E para você conseguir Exatamente. fazer isso, você tem que saber o que que ele vai, como que ele é, o que que ele, qual é o assunto que ele vai interagir. Você tem que conhecer esse aluno muito bem, né? Tem que realmente conhecer muito bem o aluno. E é, esse momento assim foi um negócio bem mágico assim para mim, porque eu percebi que era aquilo mesmo que eu queria fazer para a vida. Apesar de que eu tive vários problemas, porque nessa época eu estava passando por muita dificuldade assim de problema psicológico mesmo e tal. Mas assim, depois de um tempo eu comecei a melhorar e eu percebi que o problema não era ser professor, o problema era de fato que eu não estava bem, né, naquele momento. E eu sei que hoje em dia eu não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei de ser professor. Sou muito feliz como professor, apesar de todos os problemas acho que todo mundo sabe que professor não é uma carreira assim tão fácil, né? Acho que tem que sempre correr atrás de alguma coisa, né? Não é aquela coisa dada, mas eu acho que a maioria das profissões é assim. Você tem que realmente buscar, né, as coisas. Não é você terminou a faculdade e acabou. Pronto, você não precisa mais fazer nada. Os clientes vão chegar para você, os alunos vão chegar e o dinheiro vai aparecer na sua conta. Eu acho que tem muita profissão que é assim, né? Mas o professor eu acho que é um dos casos que as pessoas mais comentam. Entendi. Correria, né, cara? É Buscando correria. É bater, como é que é? Bater escanteio e cabecear, como é que é? Eu cabecear. não esqueço. Esses ditados de futebol, nunca lembro como é que fala, mas tipo, entendeu, né? Cobrar escanteio e para cabecear. Entendi, entendi. Pode crer. E aí, Arthur, então nesse meio tempo, como que foi assim a relação? Porque você falou que a gente não ia falar muito, mas eu acho que a música é uma coisa que está muito envolvida contigo, cara. Você é bem envolvido, assim. Sim, Fora o sim. talento, você bota bastante tempo, esforço nesse lance. Então, acho que é interessante, sim, a gente falar. Queria saber como que se relacionou, assim, a música, o inglês, como que foi esse caminho, assim? Desde quando que você tocou? Você parou um tempo? Como que foi? Eu nunca consegui realmente associar, eu acho, o inglês e a música. As pessoas sempre falaram isso pra mim. Já deram até a sugestão de eu ser professor de música, mas eu nem cogito assim minimamente essa possibilidade. Que eu acho que é outra coisa que é totalmente diferente. Você ser professor de música e tal. Mas eu comecei a tocar mesmo, acho que na mesma situação lá na escola que eu fui, que lá eu tive a oportunidade de praticar, de aprender o instrumento.
E lá também eu formei minha primeira banda, né? Que foi quando eu tinha 16 anos, eu formei minha primeira banda, a gente chegou a gravar CD lá e tal. Só que quando eu fui para Recife eu não consegui fazer isso justamente porque eu trabalhava de manhã e de tarde e assistia a aula de noite, né? Então era muito difícil, eu não tinha tempo de me dedicar a uma banda. Né? Eu cheguei a começar alguns projetos, mas tudo muito tímido, assim, muito no começo já acabava, né? Eu cheguei a me apresentar uma vez lá num teatro de Recife com esse projeto que eu tinha lá com os amigos e toquei na faculdade mesmo, nos eventos que tinha lá, só voz e violão, mas foi muitas vezes. E aí só voltei de fato a me dedicar à música quando eu voltei para Parnaíba em 2015. Aí foi quando eu comecei realmente, fiz uma banda, que é a banda que eu tô hoje em dia, Carnaúde, que a gente lançou o CD faz pouco tempo, inclusive. E foi quando eu profissionalizei como músico. Aí eu realmente, hoje em dia, eu sou um músico profissional. Eu trabalho com isso. Então, tenho meu equipamento profissional, eu faço shows com certa regularidade, né? Tenho a banda, tenho trabalhos já publicados como CD, videoclipe. Então, hoje em dia eu faço isso, mas normalmente, normalmente não, no caso, anteriormente eu não estava trabalhando com música. Entendi. E você falou, né, que as pessoas falam isso também, né, de conciliar os dois, né, o inglês É, e a música. Eu ia até perguntar isso mesmo, né, se não tinha uma forma de incentivo de aprender o inglês para entender as músicas, ou se tivesse, ou ao contrário, né, e vice-versa. O que acontece, assim, como que eu consegui, de algum modo, inserir? Como você falou já, né, que a música é uma ferramenta interessante de se utilizar. Então, vez ou outra, eu utilizo essa ferramenta e, na maioria das vezes, eu tento botar uma música ou que eu saiba tocar ou que eu possa aprender a tocar, né? Tem músicas que, mesmo que eu possa aprender a tocar, eu acho que não fica legal, e aí eu prefiro botar a música mesmo, né? Então, é dessa forma que eu coloquei a música no inglês. E o oposto, que é como eu coloquei o inglês na música, é porque como a gente toca muito cover também, tem muitas músicas que são em inglês. E eu achava que isso era uma besteira, eu saber falar inglês e cantar as músicas certas. Mas já vi muita gente chegar pra mim e falar, cara, o teu inglês é perfeito, não sei o que, tu canta do mesmo jeito, papapá. E eu ficava assim, ué, mas não é assim que tem que ser e tal. Só que eu percebi que eu já vi vários vídeos, inclusive, tem uns que são bem claros, assim, que o cara tá fazendo um embromation, né? Mas às vezes não fica assim tão nítido. Eu achei que as pessoas não percebiam, né? E eu acho que as pessoas percebem, de modo geral, quando o cara tá só no embromation e quando ele tá realmente cantando inglês, né? Né, Eu com acho que isso foi uma certeza. coisa que agregou, né? As pessoas falam e tal. Eu já até compus música em inglês, mas eu realmente não gosto de compor em inglês. Eu prefiro muito mais compor em português. É Eu uma acho que a experiência identidade diferente, cara. musical eu acho que é mais fácil por um lado, né? Porque a gente já escuta inglês quase que exclusivamente com música, então a gente naturalmente já sai melódico, né? O que a gente vai botar lá na música. É, e ao mesmo tempo, assim, hoje em dia eu penso até em questão de estrategicamente pensar em mercado, né? Você fazer uma música em inglês, você não vai competir só com o mercado americano, britânico, australiano, que por si só já são mercados extremamente, né, acirrados e muito grandes, né? Você vai concorrer com gente do mundo todo, porque todo mundo, né, todos os países do mundo têm pelo menos, sei lá, uma ou um grupo de bandas ali que vão tocar música em inglês. Né? Na Islândia tem banda que canta em inglês, tem a Björk, por exemplo, que canta em inglês. Tem a ABBA da Suécia, que é uma banda que canta em inglês. Só para dar alguns exemplos, né? Aqui no Brasil tem o Sepultura, que é uma banda muito bem sucedida, o Angra, que são duas bandas que cantam em inglês, por exemplo. Então, é um mercado que a concorrência é muito maior, né? Então, pensando até estrategicamente, é melhor você compor em português, né? Apesar de que inicialmente eu não pensei nisso, só pensei mesmo porque a minha identidade musical, acho que ela é muito mais brasileira do que inglesa, né? Eu gosto de botar coisa como forró, botar maracatu. Nosso álbum a gente botou Bumba Meu Boi. Então, assim, foi um negócio muito mais regional, brasileiro do que... Apesar de que a gente tem nossas influências também de fora, né? Do rock, do blues, do da funk music americana e tal, do metal. Cara. É muito perceptível que rola essa mistura de ritmos, né, na música de vocês. Eu acho muito Sim, sim. bacana, cara. Muito bacana mesmo. Eu ia falar para ti em relação a essa questão do mercado, né, de como que o inglês ele pode ajudar na, como é que eu posso dizer, na inserção, né, no mundo do trabalho, né? Sim, cara, sim, com certeza. Pode ir em frente, pode falar. Porque
as pessoas, eu acho que é uma das principais perguntas que me fazem, principalmente quando alguém vai começar um curso e tal. E uma coisa que eu percebi, né, quando eu estava pensando, né, me preparando para participar desse podcast, era justamente assim que uma coisa que várias vezes já passou na minha cabeça é que assim, tem uma oportunidade de emprego e tal, basta falar inglês, não sei o que, basta falar inglês. Tem várias coisas que eu poderia fazer, só que eu não faço porque eu sou professor, no caso, e eu realmente não tenho interesse de fazer essas coisas. Mas existem tantas oportunidades para as pessoas trabalharem, tipo assim, comissário de bordo, por exemplo, claro que tem um treinamento também para ser comissário de bordo, mas muitas vezes o mais difícil para a pessoa é falar inglês, sabe? E assim, são oportunidades que você cria quando você fala inglês, você acessa todo um mundo, um universo de informações que você não tem se você falar apenas uma língua, né? Você falar só a sua língua nativa, no caso português da gente, né? Então, ou então você trabalhar num hotel, você trabalhar num restaurante fora do Brasil, você tem que ter pelo menos o inglês, né? Então, isso é uma abertura tão grande que você tem, assim, quando você aprende o inglês, que é um investimento muito, muito bom que eu acho que as pessoas podem fazer, né? Com certeza, cara. Eu me lembro que, agora que você tocou nesse assunto, eu me lembro que quando eu era menor, assim, a minha ideia sempre era. Porque eu queria desistir do inglês muitas vezes, né? Eu falava assim, poxa, eu moro em Parnaíba, no Piauí, quando que eu vou ter a oportunidade de falar inglês com alguém na rua? Nunca, nunca vou ter essa oportunidade, né? Eu pensava assim, né? É um pensamento que eu entendo, assim, por que eu tinha. Só que, cara, depois que você aprende inglês, o uso de verdade do inglês é desse jeito que você está falando. Você abre um leque de conhecimentos que não importa a área que você é. A fronteira científica sempre vai estar no inglês, sempre vai estar saindo no inglês. As novidades que as pessoas importam para o Brasil sempre vão estar saindo em inglês primeiro. Então, se você quiser estar à Exatamente. frente de qualquer lugar, ou conhecer, como o inglês é quase uma língua universal, né, conhecer diversas outras culturas, a melhor forma é realmente aprender o inglês, não tem para onde, né? Essa coisa que você falou de que tudo sai em inglês primeiro, eu assisto muito canal do YouTube em inglês, né? Porque aparece muita sugestão de coisas pra mim e eu vejo muita coisa e assim, realmente tem coisas que eu percebo que começa lá e aí depois eu vejo algum YouTuber daqui do Brasil fazendo, por exemplo, né? Ou alguma coisa parecida com isso, né? Parece que as ideias, elas. Não que tudo comece lá, claro que tem muita coisa que também pode começar no Brasil, né? Nada impede que isso aconteça. Mas você pode ter uma visão diferente, né? Você pode agregar ali um conhecimento que provavelmente muitos brasileiros não vão ter, né? Porque a gente sabe que a quantidade de pessoas no Brasil que falam inglês é muito pouca. A pesquisa mais recente fala que é por volta de 5%, então é um número muito baixo, né? Caraca, eu Numa não população sabia disso. de 200 milhões de pessoas, 210, né? Você ter 5% de pessoas só que falam inglês, né? É muito pouca gente. Muito pouco mesmo. Aí você pensa em Parnaíba, por exemplo, que é uma cidade de 160 mil habitantes. Eu acho que essa porcentagem ainda é menor, sabe? Eu acho que deve ser 1% da população que fala. É muito pouca gente. Porque eu acho que esses 5% deve estar concentrado na região sudeste, né? Porque é onde tem o maior número de turistas, né? É onde tem o maior número de desenvolvimento econômico. Então, consequentemente, essa concentração vai ser maior lá, né? Pelo nível de estudo das pessoas, pelo nível de oportunidades também que envolvem o inglês, né? Sim. O Sean, quando veio pra cá, ele ficou impressionado. Ele falou que a maior expectativa dele era. Ele falou assim: não, vou chegar lá, todo mundo vai falar inglês. Quem é que não fala inglês? Chegou aqui e não conseguia falar com ninguém. E É, aí. é, uma coisa que eu ia falar também, agora você falou, ele esperava chegar aqui e ter todo mundo falando inglês. Um país que tem uma situação muito parecida com essa é a Holanda. A Holanda, eu acho que. Eu não sei se esse dado está atualizado, porque a última vez que eu vi era ainda a Holanda, o país que tinha o maior nível, a maior porcentagem de pessoas que falavam inglês, né? Então, lá cursos na universidade lá, nas universidades holandesas, que você pode fazer totalmente em inglês. Totalmente. Mesmo você não falando holandês, que é a língua oficial da Holanda, né, você consegue fazer um curso, né? Então, para o ensino superior, se você tem aspiração de ser um mestre ou um doutor, né, ou só mesmo fazer parte da sua formação fora do país, né, por mais que você não vá para um país de língua inglesa, a probabilidade de que você consiga, né, uma vaga ou até mesmo fazer um curso completo todo em inglês é muito grande, né?
Porque é a língua da ciência, como você falou, a língua da ciência é o inglês, né? É verdade, cara. Eu acho que para qualquer conteúdo que a pessoa quiser, normalmente a primeira tradução sempre vai ser no inglês, né? Às vezes a pessoa, eu acho que Exatamente. como uma forma mesmo de imersão na globalização, né? Ela tem seus lados bons e ruins, mas você fechar os olhos para ela, eu acho que acaba você impõe uma limitação a si próprio, né? Não falar inglês é uma limitação hoje, já é uma É, limitação. é a alimentação. E hoje está bem mais acessível, como eu falei, quando eu comecei a estudar, não tinha YouTube, tinha YouTube, mas não tinha esses canais tão organizados como tem hoje, porque o YouTube hoje é uma rede consolidada, né? E você tem já um modus operandi, né? Já existem vários canais que têm conteúdos, que têm playlists, que tem tudo bem organizadinho lá para você fazer seu estudo gradualmente daquilo que você quer aprender, né? E o inglês é uma coisa que tem muito canal mesmo, assim. Tem canal de brasileiro, tem canal de estrangeiro, tem canal de estrangeiro que fala português, né, que é o Small Advantages do Gavin, por exemplo, que é um cara que é americano, mas fala português. Tem o Tim Explica também, que é outro que ele é americano e fala português e dá, aula dá dicas de inglês. Sim. Então, assim, tem muita coisa mesmo que você consegue achar já na internet, assim. E não. Assim, não vou dizer que você não precisa de um curso, porque até eu estaria falando contra mim, né? Mas assim, existem duas coisas diferentes, né? É claro que tem pessoas que elas são muito autodidatas, elas vão conseguir desenvolver só com a internet, assim como eu fui, né? Eu aprendi só com a internet. Assim, claro que não foi só com a internet, eu tinha, como eu falei, eu também tinha aulas lá na minha escola, né? Mas o principal foi na internet, né? Acho que o que deu a prática para mim foi a internet. Mas assim, são duas coisas diferentes. Você precisa, eu acho que tanto de um estudo formal, às vezes, que se você tem a dificuldade de realmente ter esse ritmo e tal, você precisa ter esse estudo formal com o professor. O professor, às vezes, ele vai lhe tirar dúvidas que um vídeo no YouTube não vai lhe tirar, né? Sim. Então, mas eu acho que hoje em dia já dá para conseguir muita coisa mesmo na internet. Bacana, Arthur. Eu acho que muitas vezes até o contato, olho a olho, faz com que a pessoa consiga se focar mais. Assim, eu gosto, né, de estudar na internet, eu gosto muito de pesquisar as coisas, mas eu sei que o meu foco comparado entre eu estar sentado aqui no computador e o meu foco olho a olho com o professor é bem diferente, bem diferente. Sim. Ah, Eu acho que dá uma formalidade também. Eu acho que eu já vi até alguém falando sobre isso, assim, que o fato de você estar realmente matriculado num curso, né, você estar ali com a regularidade, você ter a garantia de que pelo menos uma vez ou duas vezes por semana você vai formalmente estudar alguma coisa, né, isso ajuda muito. Assim, dependendo do assunto, eu posso até estudar só, mas tem muita coisa que eu prefiro estudar ou com o professor, né. Inclusive, esse semestre agora eu fui me sentir assim, mega prejudicado, porque, assim como todo mundo, né, que tá passando pela quarentena, e tá tendo aula à distância, né? E aí eu tive uma dificuldade imensa de manter o ritmo de estudos, né, que eu tô fazendo mestrado, e isso foi difícil demais para mim, porque era só aula online, né? E muito autodidatismo, né? E eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, para manter esse foco sozinho, né? Porque às vezes eu preciso daquela interação com outras pessoas, né? Tanto os alunos como os professores. Então, são coisas diferentes, né? Esse estudo no YouTube é uma coisa diferente de você estudar numa aula é, formal. tem aspectos diferentes aí numa e na outra, com certeza. Sim, sim. Arthur, cara, então eu queria só que tu deixe aí o teu contato, no caso, teu Instagram, para caso alguém queira trocar uma ideia, falar contigo, né? E também, assim, se tu tiver como, se quiser, né, tiver como passar uma mensagem aí, porque muitas vezes quem está escutando ou é um possível aluno aí interessado em fazer, aprender inglês, ou é só uma pessoa que está realmente, sabe, procrastinando aquele lance. Eu sei que eu tenho que aprender inglês, mas eu aprendo o próximo ano, eu aprendo depois, assim, é uma coisa que não me faz, não é urgente. Se puder deixar uma mensagem assim pro pessoal, acho que vai ser muito, muito válido. Então, o conselho que eu dou para as pessoas, o principal é de que elas pensem o inglês não como esse bicho de sete cabeças, porque é uma coisa que vai mais lhe ajudar do que lhe prejudicar, com certeza. Com toda a certeza do mundo, você vai muito mais melhorar a sua vida, né, do que o inglês. Ele é mais uma coisa para melhorar a sua vida do que para dificultar. Porque às vezes parece que é uma coisa que está dificultando, porque
Ah, mas é porque é uma coisa que não faz parte da minha realidade, como você mesmo falou, que eu nunca vou usar. Eu vi até o Whindersson Nunes falando isso, exatamente o que você falou aí. Ah, mas no caso do Whindersson Nunes, ele morava numa cidade muito pequena, né, que era Palmeira, do Piauí. Ele falou que nunca que eu ia precisar de inglês na minha vida, e hoje ele percebe como que ele precisa, né? Claro que nem todo mundo vai virar youtuber com 40 milhões de inscritos, né? Mas você pode estar numa situação que você precise, né? E às vezes o inglês é justamente a oportunidade ali a oportunidade não, é o diferencial que pode abrir uma porta para você. O Marcos Pontes, que é um astronauta brasileiro, né? Ele uma vez eu assisti uma palestra dele que ele dizia que não existe sorte, existe você estar preparado e aí na hora que a oportunidade aparece você consegue ganhar, conseguir aproveitar aquela oportunidade, né? Então, se algum dia aparecer uma oportunidade para você que, por acaso, o inglês é justamente o que você precisa, você pode perder essa oportunidade por causa do inglês que você não tem, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa bem mais tranquila do que já foi em outros momentos. Hoje em dia está tudo muito mais facilitado com as redes sociais, com o YouTube, né? Então, eu acho que é um investimento que você faz não só para o seu futuro como uma financeira, né, em relação a você ganhar grana e tal mesmo e conseguir se sustentar no mundo, mas até mesmo para você se conhecer melhor. Eu acho que a aprendizado de uma segunda língua é uma coisa que lhe dá um autoconhecimento maior que você tinha antes de aprender essa língua, porque só o português ele vai dar uma possibilidade de expressão que, de repente, se você tiver duas línguas, você conseguiria mais, né? Então, essa dica que eu dou, não só pela questão financeira, mas assim, também pela questão de aperfeiçoamento pessoal, eu acho que vale muito a pena, né? Se por acaso você acha que de fato não vai usar isso nunca na vida, que nunca vai ser uma coisa que vai lhe acrescentar, eu acho que também tem esse aperfeiçoamento aí, que vale a pena investir. Com certeza, cara, muito bacana. E as minhas redes sociais, né? Eu tinha esquecido de falar das redes sociais. O meu Instagram é teacher_Arthur, né? Com TH. E eu também tenho uma página, né? Que é o nosso curso de inglês, que é a Up to You, né? Up, T-O-A-Y-O-U. Eu acho que é Up to You _ inglês, se eu não me engano. Mas qualquer coisa, se você for no meu Instagram, tem lá dizendo. Tem lá o link o arrobazinho da Up to You. Perfeito, cara. Então, Arthur, muito obrigado aí pela participação, cara. Muito bom trocar ideia contigo, cara. E eu que agradeço. Em breve, quem sabe aí, outro podcast vai ser gravado aí com você, com sua participação. Obrigado de novo, cara. Opa, vamos embora. Vamos fazer aí. Eu que agradeço, Eliseu. Que é um prazer falar massa, contigo. Cara. Até mais. Valeu, cara.